Glória a Deus. Mais uma vez aqui o irmão Elias, para a honra e glória do Senhor. Aquele bate-papo aqui dentro de casa, aqui com você, onde quer que você se encontre, nessa noite de domingo. Nada melhor de desejar a você uma boa noite em Cristo Jesus. Que Deus esteja com você aí, no cantinho da tua casa, no teu carro, no teu trabalho, onde quer que você se encontre. Com a sua família, sozinho. Esse Deus maravilhoso que nos proporciona o Evangelho chegar através das redes sociais, através da internet. Fico muito feliz em poder transmitir a palavra do Senhor. Às vezes, a dificuldade, a labuta da vida faz com que nós desanimamos, mas firme no Senhor, quero estar sempre aqui presente, transmitindo o Evangelho. A você, povo de Deus, eu oriento mesmo. Não espere que os outros façam. Vá, ide e pregai o Evangelho. Use suas redes sociais, suas vizinhanças, seus amigos, colegas de trabalho. Sempre comente, fale, dê testemunho. A palavra de Deus é maravilhosa. E nesta noite, quero deixar para você uma palavra muito importante, né? Que vai de especial ao povo de Deus. Mas você que está vendo a palavra de Deus pela primeira vez, saiba que ela é maravilhosa, edificante para a tua vida e para o teu coração. Vou ler aqui a Bíblia Sagrada, Bíblia na mão. Eu estou meditando esta semana no livro de Atos. Eu já li Atos várias vezes, também na igreja foi muito estudado, mas Deus me tocou para te transmitir esta palavra aqui no livro de Atos, no capítulo 2, o versículo 1, 2, 3 e 4. Amém? Vamos lá? E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como o de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja esse Deus nas alturas. Oh, glória! Maravilhosa palavra para nós. Essa palavra, quando naquela época Deus já tinha se emancipado ao céu, né? Cedo, ficou os irmãos orando em Cristo Jesus naquele local, numa casa, estavam os irmãos orando e glorificando a Deus. De repente, eles sentiram aquele vento maravilhoso do Espírito Santo que Deus tinha prometido. E foi uma coisa tremenda, onde o Espírito Santo de Deus desceu, né? E eles viram como umas flechas de fogo descendo sobre a cabeça de cada um cristão. Oh, glória! Imaginar nós hoje, né? Que não estamos vivendo como eles viveram, né? E viram o caminhar de Deus aqui na terra. O Espírito Santo de Deus caiu sobre aqueles irmãos e eles glorificaram a Deus e falaram línguas estranhas. Essas línguas eram línguas como palavras, né? Que a cada um que via entendia o que eles estavam falando. A glorificação a Deus, o que eles estavam falando naquele momento, tremendamente. Todas as línguas, independente, como se fosse hoje um país diferente do outro,
né? Aqui eu entendendo como eu creio que foi um chinês entendendo brasileiro, um brasileiro entendendo chinês, sem nunca ter estudado a língua. Oh, glória! E a palavra assim foi transmitida, né, conforme Deus quis naquele momento. E eu entendo que foi uma tremenda alegria dos irmãos, né? Os que estavam fora daquele local, aquela casa, aquela congregação, aquela reunião dentre os irmãos que o Espírito Santo tocou a cada um. Tinha muitas pessoas fora, né? Também orando e observando o clamor daqueles irmãos. E eu imagino como foi, né, ali naquele Oriente Médio, onde tem várias tribos e etnias diferentes, escutando a palavra, né, sendo proferida por aqueles irmãos, a cada um na sua língua e a cada um tendo um entendimento perfeito. Já pensou? A gente aqui entendendo chinês, japonês, coreano, sul-coreano, canadense, né, que é o inglês, seria uma coisa maravilhosa. Hoje, diferente daquele, até algumas igrejas a gente vê que tem intérprete quando alguém fala línguas estranhas. Aí tem um entendimento diferente. Eu creio que Deus me permitiu esse entendimento, que aquela língua estranha que eles falavam eram outras línguas de outros povos. E assim eles se entendiam, né? Mas só Deus sabe. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos depois. E eu creio que foi assim, mas pode ter sido, né, línguas de anjos, ao qual só eles entendiam porque foi derramado o Espírito Santo de Deus. Mas a minha interpretação é que foi essa que eu disse a vocês. Que Deus colocou ali, eles dando línguas estranhas, mas eram línguas ao qual outras nações, né, para escutar o Evangelho, e quando eles fossem para a casa deles ou para os países deles, eles iam transmitir aquela alegria que é o povo de Deus, que é as boas novas de salvação em Cristo. E foi isso que Deus me permitiu colocar a você nesta noite maravilhosa de domingo, e que Deus venha te permitir o entendimento lendo, né, a palavra de Deus aqui em Atos 2, 1, 2, 3, 4. Você lê aí na sua casa, pede a Deus o entendimento do Senhor, e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar aquele entendimento conforme o teu coração, conforme o teu grau intelectual, porque Deus trabalha dessa forma, através do Espírito Santo sobre nossas vidas. A você, meu amigo não evangélico, eu posso te orientar. Procura uma igreja próximo da tua casa, aqui, ó, que profere a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia, ou até mesmo mande seu endereço para mim pelas mensagens que eu mando uma Bíblia para você de doação para a honra do Senhor. E fique atento, o Evangelho das Boas Novas, como assim diz a própria palavra, nos finais dos tempos, que hoje nós estamos vivendo esses finais de tempo, haverão muitos falsos profetas. E muitos estão ficando cegos de entendimento da palavra, e nós vemos pessoas pregar, né, pessoas que têm a envergonhar o Evangelho. Olhe a história desse pastor, desse irmão, né, para não cair, né, no evangelho da enganação, o evangelho ao qual faz você se decepcionar, faz você desistir de caminhar em Cristo. Você que é irmão já sabe como está sendo proferido o evangelho entre muitas igrejas aí, né? E a rede social também vem para inovar, mas é para ter cuidado redobrado, pois muitos, né, vão proferir também falsos evangelhos para te desviar do caminho do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus te permita o melhor nessa semana, que Deus te dê o entendimento e não desista. Siga sempre o caminho do Senhor. Não olhe para trás.
os pecados que você fez ou em algum momento passou, não fique olhando para ele. Quando você se converte ao Evangelho, você é nova criatura. E o fardo do pecado, o nosso Deus maravilhoso, Ele perdoa e você segue em frente e não peques mais. Assim diz a palavra. Eu, antes de ser cristão, pequei. Fiz muitas coisas erradas e pedi perdão a Deus. E estou seguindo em frente já há quase 20 anos nesse Evangelho maravilhoso. E eu não olho para trás. Tem que estar olhando sempre para frente. Que Deus abençoe tua vida. Vem para Jesus, Deus te perdoa, independente do teu pecado. Agora, não olhe para trás. Siga em frente, depois do convertimento em Cristo, lendo a Bíblia, meditando, transmitindo o Evangelho a outras pessoas, né? Que é a nossa missão, e de pregar o Evangelho às pessoas, o Evangelho das Boas Novas, e deixe com Deus e com o Espírito Santo. Você semeia e deixa a semente lá. Deus e o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa vai sentir o interesse pela palavra, da palavra vem a fé, e a fé vem a salvação. Você aceita Jesus, pede perdão pelos seus pecados e segue em frente. Nosso Cristo é assim, um Cristo misericordioso, justo e que está vendo você. Não pense que você está só. Faça o trabalho do Senhor, dentro da sua igreja, fora da sua igreja, mas faça com amor, com felicidade e não olhe para trás e vamos em frente. Que Deus venha te abençoar nesta semana com bênçãos sem fim para tu, tua família, teus irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.